Fernanda Piacentini, por que que você nunca atacou o Jairinho? E agora você diz que é a vítima que está sendo atacada, Fernanda. Você atacou o pai de um menino que, infelizmente, foi brutalmente tirado desse mundo por um cara que vai a julgamento daqui a pouco. Qual o seu interesse, Fernanda? Eu trabalho com fatos, não com suposição, porque é óbvio, a suposição está aí na cara de todo mundo. Se você ataca a vítima, você quer o quê? Passar um belo pano para quem foi o real culpado. Pare de atacar os outros. Você é pequena, você é infeliz, porque não sabe viver sem se nutrir do ódio de Sheila. Com registro de ocorrência do governo do estado do Rio de Janeiro, em que a senhora Eliane Azevedo Ferreira comunicou que foi agredida fisicamente por seu marido, naquela ocasião, Arthur Felipe de Azevedo Ferreira, esse espírita que a Fernanda tanto venera. Antes de mais nada, eu quero dizer que qualquer mencionado aqui, o Arthur, a Fernanda, o Guilherme, o arquivo estranho está aberto para vocês. Se vocês quiserem falar, a gente não tem tribunal de exceção aqui. A gente dá o direito à ampla defesa, ao contraditório. Isso é a imprensa, ouvir os dois lados. Vocês não fazem isso. E mais, nós nos sentimos orgulhosos de não ser como vocês. Hoje, nós vamos começar a puxar a teia para chegar a Fernanda Piacentini. Quem está por trás dela? O que está por trás dos ataques que ela faz e tenta a todo custo destruir reputações? Arthur Azevedo, enquanto Mayra Rocha estava com o pai morrendo no hospital, você, um espírita iluminado, postava isso na sua rede social. Mais uma vez, aquela inominável contratou um capanga virtual, inominável a Mayra Rocha, e capanga sorriu, para destilar mentiras a meu respeito. Novamente, coloco à disposição certidão de bons antecedentes. Não existe primeiro, Guilherme. Primeiro, Arthur, não sei se foi quase um ato falho te chamar de Guilherme, porque eu sei que você é capacho dele, mas, cara, não existe mais certidão de bons antecedentes. Ou você tem a ficha limpa ou você tem a ficha suja, ficha de antecedentes criminais. Mas vamos lá. Novamente coloco à disposição certidão de bons antecedentes atualizada para que mais essa mentira possa ser devidamente esclarecida. Não menti nada, não falei nem teu nome, não tinha nem falado teu nome. Tão pequeno que eu não tinha nem falado teu nome. Mas agora eu vou falar, porque para a gente conseguir roteirizar e seguir uma linha do tempo para onde chega Fernanda Piacentini, para onde chega o Guga Figueiredo, é necessário passar pelo seu chefe, por você. Engraçado que essas pessoas, essas sim, têm ficha mais suja que galinheiro. Acho que seria que pau de galinheiro, né? E é por isso que se vendem para pessoas como ela. Primeiro, você imputa um crime, já é um criminoso. Imputa um crime, aliás, dois, a mim e a Mayra. Três, eu disponibilizo a minha ficha de antecedentes criminais emitida igualzinha pela sua, pelo SINIC, pela Polícia Federal, tá? Então, eu disponibilizo. Então, para de mentira. Antes da gente reagir
as falas jurídicas e jornalísticas da Fernanda Piacentini, eu tenho que dizer que esse vídeo terá que ser feito em 2 partes, para tristeza de muitos, mas para alegria de alguns, porque senão vai ficar muito extenso, tá. Quando você coloca isso no ar, Fernanda, e já que você tem um exército de Piacente lovers, né, você já a acusou. É o seu modus operandi, é o modus operandi da Fernandinha, da Fernandona. Lança e já é uma acusação, porque os incautos, os imbecis, vão olhar e falar: caramba, olha o que que o A, ou E, Curitiba 28 falou. Ela tem algum software que invade até conta bancária. Isso não é exagero. Fui alvo disso, pode crer. Ora, então, ela é uma criminosa terrível que invade conta bancária. Fernando, não faça isso. Tem responsabilidade. Eu já disse em outro vídeo que eu, no início, achava que era má fé mesmo, sabe? Mas depois eu vi que é uma doença, doença da maldade. Mas vamos ver. O que que você vai falar em defesa do seu grande amigo Arthur Felipe de Azevedo Ferreira, que você disse que está amordaçado pelo juiz? Se você tiver materialidade, se você tiver provas, entre em contato com a gente, da Exposed Brasil, como está escrito aqui, @gmail.com. Qualquer pessoa que tenha se sentido lesada, emocionalmente, financeiramente, de qualquer forma, por Mayra, podem entrar em contato com a gente. Contra qualquer pessoa que nós denunciamos aqui, tá? A gente não tem conluio, a gente não tem conchavo, a gente tem liberdade, a gente é livre. A gente ganha menos, mas esse é o Ou seja, se você tiver algum inimigo, você manda um e-mail para Fernanda que ela vai expor o inimigo, entendeu? É isso. Ela vai julgar, condenar e aplicar a pena. Você não é justiça, cara. Baixa a tua bola. Desce do teu salto. preço da liberdade. A liberdade de expressão de um jornalista, de um canal de jornalismo. Mais uma vez se confunde, e aliás é típico dela e dos seguidores dela. Liberdade de expressão é uma coisa, você dizer o que você acha do seu time de futebol, do teu partido, que você ama o Bolsonaro, você odeia o Lula, político, a figura pública. Agora, o que você não pode é cometer crime. Você não é livre para cometer crime, porque a sua liberdade acaba quando começa a minha, e a minha acaba quando começa a sua. E assim é com a Mayra. Liberdade de expressão jornalística não é chegar aqui e dizer que fulano ou ciclano cometeram crimes. Ou se cobre, se faz uma matéria digna, ou não faz. Eu não tenho elemento, por exemplo, para discutir com você o caso Sofia, ainda. Mas você ataca a doutora Lia insistentemente. O que será que tem por trás disso? Vamos continuar esse show de horror. Talvez seja a pior análise jurídica mais baixo, jornalística, que eu já vi na minha vida. Mas vamos lá. Que não pode ser criminalizado. O jornalista não pode se confundir com a figura do acusado denunciado aqui. O jornalista, pera lá, o jornalista, eu até me, cara, quase quebrei meus óculos. O jornalista não pode ser confundido com o acusado aqui. Eu vou repetir. O jornalista não pode ser confundido com o acusado aqui. Quer dizer que jornalista, a gente tem habeas corpus, preventivo. Vou chegar a um extremo, tá? Se o jornalista for assaltar um banco, ele pode porque ele é jornalista. Talvez ele possa alegar que estava cobrindo a segurança dos bancos. E aí,
nesse ponto, ele não pode ser acusado. É isso. Só que troca o assalto a um banco pela figura da calúnia. O jornalista pode caluniar. Afinal, ele só estava cobrindo uma matéria. Fernanda, você fez faculdade de jornalismo? Não é o que dizem, tá? Não estou dizendo que você não é jornalista, até porque tem muita gente que já faz isso por mim. Mas você fez mesmo faculdade, os 4 anos e meio? Tenho certeza que a gente tem. Eu sou um pouco mais novo que você, então a gente tem a mesma geração. Você fez? De verdade? Nos responda, porque isso que você está fazendo, além de ser crime, enfim, isso eu já falei várias vezes, é uma análise rasteira, uma análise eu não diria nem de aluno de primeiro período de direito, de ser humano. Qualquer pessoa que tenha 2 neurônios verá que você, pelo menos, se equivocou, né? Vamos ver mais, vamos continuar o show de horror. Eu vou denunciar sempre. Sempre. Se eu tiver materialidade, sempre estarei aqui com responsabilidade, exercendo a minha profissão. Honrado. Direcionados à instituição religiosa Casa de Caridade Inácio Daniel, amplamente conhecida por suas atividades de assistência espiritual e social. Coloquei algumas partes do processo, né? Tem 31 páginas. Entre os principais alvos dos seus ataques estão as atividades religiosas da instituição desenvolvida pela médium Mayra Rocha, que desempenham um papel essencial no trabalho espiritual da instituição. Famílias enlutadas, no pleno exercício de sua liberdade religiosa, de sua fé espiritual, encontram na Casa de Caridade Inácio Daniel e nas cartas consoladoras uma fonte de consolo, esperança e serenidade, proporcionando-lhes paz e alívio em meio à profunda dor e perda do outro. Exatamente. E aí você usa e expõe a dor delas, porque isso promove você. Mas quando o outro expõe, para mostrar o seu modo operante, ele está cometendo crime, mas você não. Você não está. Por que, seu juiz, que ela não está? Por qual motivo? Será que esses caras não denunciaram ela também? Não recorreram, não fizeram uma denúncia? Por favor, escreva aí para mim. Arthur Azevedo. Pode conferir que nossos vídeos não têm nenhum conteúdo ofensivo e nem tratamos a casa em si. É claro que não, mas é só assim que ela vai conseguir se defender. Então, o Arthur entrou nesse momento na live, estava nesse momento na live e diz que não tem nenhum conteúdo ofensivo. Vamos dar uma olhada, então, no que é isso aqui, gente, porque se isso não é ofensivo, talvez não seja pela régua deles, né? Mas vamos ver o que o Arthur fala. Estamos vendo o poste fazer xixi no cachorro, né? Ao ponto, né, desses indivíduos conseguirem convencer a justiça de que eles, né, são os certos e todos aqueles que não concordam com eles, ou com ele, ou com ela, né, são intolerantes religiosos, devam ser presos, devam ser processados, devam ser calados, não podem mais utilizar o WhatsApp, não podem mais utilizar a internet. Então, pessoal, o ataque das sombras aí, né, das verdadeiras sombras, das trevas da ignorância e do mau caratismo, né, estão vencendo essa batalha, né, e criando aí, né, um precedente, e eu já avisei isso lá atrás, perigosíssimo, né, um precedente perigosíssimo. Bem, ele diz que a Mayra é mau caráter. Se isso não é ofensivo, me perdoe, mas vamos ver outro vídeo, então. Sempre colocava alguma coisa, duvidando das cartas, tendenciando os vídeos com chamadas sensacionalistas, chamando a médium de charlatã, dizendo que era engodo e todas outras acusações que ele podia fazer, ele fazia. Inclusive, numa oportunidade, ele fez uma postagem do mentor de Mayra Rocha, de Inácio Daniel, e nisso ele fez a comparação da médium com o rosto do mentor, porque o que aconteceu? O retrato do mentor é simplesmente uma simbologia de lembranças do mentor, né? Aí lá nesse momento que ele faz essa comparação, uma pessoa vem, um seguidor dele vem, faz um comentário
que parece que era uma mulher trans. Nisso, ele debochadamente vem e fala exatamente, ou seja, ele expõe a o rosto da médium, debocha daquilo do que ela acredita, dizendo que é uma mentira dela, que aquele mentor é uma criação dela, né, uma fantasia, dando brechas para as pessoas fazerem o comentário, não respeitando a crença da médium, não respeitando aquilo que ela escolhe para ela, né, quanto doutrina, e a pessoa vem, fala e ele dá continuidade ao deboche, ou seja, uma mulher trans. Aí ele dá vazão ao preconceito dele, da outra pessoa, porque o espírito faz o trabalho dele com a médium. Vamos lá. Então, ver o que mais de aberrações jurídicas você fala. Tá? Então, assim, Arthur, me diz aí, vocês não moveram o processo contra ela? Porque isso aqui é muito fraco, conversei com várias pessoas, não existe jurisprudência para impedir uma pessoa de falar no WhatsApp com a outra sobre ninguém. Não existe, isso é arbitrário. Decisão completamente arbitrária. Agora ela vai lá pegar essa. Olha, senhor juiz, ela está atacando o senhor, ela está atacando sua honra. Ela é desse jeito, gente. Mas você está atacando a honra do juiz, dizendo que é arbitrária a decisão dele. Você está atacando. Fê, Fezinha, você está atacando. Não existe decisão em que uma pessoa não pode falar sobre a outra em WhatsApp? Já disse 1000 vezes, a calúnia qualificada por ser por meio de internet. Estude. Quem é Arthur Azevedo, parceiro de Fernanda, Guga Figueiredo e pau-mandado de Guilherme Velho? Estou aqui com registro de ocorrência do governo do estado do Rio de Janeiro, em que a senhora Eliane Azevedo Ferreira comunicou que foi agredida fisicamente por seu marido, naquela ocasião, Arthur Felipe de Azevedo Ferreira, esse espírita que a Fernanda tanto venera, com um forte soco no olho direito. Segundo a comunicante, está casada com o autor há cerca de 14 anos, tendo ambos 2 filhos, sendo um de 14 anos e outro de 9 anos de idade, que presenciaram a agressão. Informa a comunicante, a senhora Eliane, que a agressão a que foi vitimada ocorreu após uma discussão. Adianta que já foi agredida fisicamente outras vezes por Arthur. No entanto, é a primeira vez que o denuncia formalmente. Lembrando que esse era o ano de 2006. Talvez seja parâmetro para vocês agredirem uma mulher, mas ele disse que a ficha dele era limpa, né? E a minha era suja. Ocorre, Fernando, que eu acho que você devia começar a se preocupar com quem você anda, porque diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Sororidade, Fernanda, talvez seja uma palavra que você não conheça, mas é uma espécie de irmandade entre mulheres, a defesa de uma mulher com outra, em especial em relacionamentos abusivos. Mais ainda em relacionamentos em que a mulher é agredida sistematicamente durante 14 anos. Mas será que você tem sororidade por uma mulher que perdeu o seu marido? Sou aqui de Belo Horizonte, né? O meu caminho se cruzou com a Magra Rocha em setembro, no final de setembro, assim que eu entreguei, né, meu esposo para a pátria espiritual, os meus caminhos se cruzaram com ela no TikTok. Apareceu alguns vídeos dela aleatório, né? Para mim, eu comecei a assistir e fiquei desesperado, que eu queria muito conhecer essa mulher. E ela com aquele sotaque do Ceará, falei, meu Deus, como eu vou lá no Ceará? Mas aí eu procurando, não consegui encontrar na internet, né, no Instagram, a Casa da Caridade Inácio Daniel. Eu comecei a seguir todas as palestras delas, todas, todas, todas. Não consegui fazer a inscrição da psicografia, que teve uma em novembro de 2023, uma em fevereiro de 2024. E eu fico muito triste, queria muito ir, mas não consegui.
Aí quando foi em maio de 2024, eu disse assim: "Não, eu vou lá numa palestra dessa mulher lá em Brasília para me conhecer ela", porque realmente eu não sabia se era verídico tudo aquilo que eu assistia, mas eu vi ela falar de uma forma tão amorosa, tão gentil, eu falava: "Gente, mas não é possível que isso é mentira". E eu fui nesse despertar, né, que é uma palestra num dia normal. E quando eu cheguei lá, que eu sentei, que ela começou a palestra, ela disse que não era uma psicografia, mas que se houvesse recados, né, previstos pela espiritualidade e autorizados, ela daria, né. Então, assim, ninguém sabia que eu estava ali, que eu era de Belo Horizonte, não tinha inscrição, não tinha nada. Eu cheguei como fosse num templo, uma igreja, algo normal, sentei e esperei. O meu marido, ela começa o recado, né, ela diz bem assim: "Quarto conselho de Daniel", mas antes eu tenho que dar um recado do Serginho. Por aí eu já vi a veracidade, porque o meu marido, ele se chama Sérgio, mas ele odiava ser chamado por Sérgio. E ele se apresentou para ela como Serginho, então como ela ia saber que ele gostava de ser chamado de Serginho, sendo que o nome dele é Sérgio? Aí nessa hora eu já me emocionei. Aí ela começou a me procurar no salão, não sabia se eu estava lá ou se eu estava em casa, e eu fui e levantei o braço. E quando eu levantei, eu estava com uma camiseta, né, com uma fotografia dele, e ela disse: "É esse mesmo". Aí ela disse que o Serginho é um homem muito bonito, diz que ele se desequilibrou, foi autoconfiança demais, como ele era caminhoneiro, né. Então, assim, como ela sabia que ele desequilibrou, que ele foi atropelado, que ele era caminhoneiro, ela disse também que ele ama muito a minha filha, ou seja, ele criou a minha filha, né. Não é o pai biológico, mas fez o papel de pai criando a minha filha. Então, assim, foi numa riqueza de detalhes, e a parte que mais me surpreendeu, que foi que ela falou que se eu fosse antes, eu não encontraria com ele, né, porque eu estava tentando contra a minha vida. E, então, assim, no final ela disse que eu tive uma sorte, que eu fui muito privilegiada, que eu tive uma sorte de viver um verdadeiro amor, que muitos da humanidade não viveram isso e nem vão viver. Mas o que mais me impactou foi quando terminou, que ela me chamou e ela disse exatamente que o meu esposo disse para ela que eu estava misturando medicação com bebida alcoólica, sabe. E ela não disse para não me expor na internet, em público, né, então como ela iria saber que eu estava misturando bebida alcoólica com medicação de tarja preta, né, porque eu queria me matar a qualquer preço. Esse registro de ocorrência deu origem a um processo. Esse processo tinha sido arquivado, mas nós fomos atrás. Se você é o pesadelo dos narcisistas de estimação, eu sou o seu pesadelo, filho. Mas vamos debater com disciplina, com amor. Você não diz que tem amor para dar para as vítimas e tal. Vamos debater com a veracidade dos fatos. Então, Arthur, tá enrolado, hein, Arthur? Tá enrolado, hein? Agressão à mulher é muito sério. 14 anos agredindo na frente dos filhos, Arthur. Isso é ser espírita, Arthur? Não. Você não tem ideia do que é ser espírita, então. Mas vamos ver a que ponto está essa denúncia contra o Arthur, o espírito evoluído, Arthur Azevedo. Olha o que ele deu origem, né? Eu vou ampliar um pouco. É claro que por ser violência doméstica não dá para a gente ver profundamente, mas ele foi desarquivado. Processo lá de 2006, ó. 2006, tá? Ele foi desarquivado. E sabe que dia que foi desarquivado, Arthur e Fernanda? Foi desarquivado, veja bem, hein? Não é mole não, hein? Ele foi desarquivado, disse o nosso corpo jurídico, a qual eu agradeço muito. É um processo físico que trata de violência doméstica. Por ser de violência doméstica, não consegue ver, em regra. Mas a última movimentação foi em 17 de dezembro de 2024, agora, em que alguém protocolou uma petição. A gente não pode afirmar nada, né, de quem tenha protocolado, porque é um caso de violência doméstica. E está desarquivado, sim, segundo o nosso jurídico. Está aí a prova. Fernanda, o que você acha disso?
cara que você defende, o espírito iluminado, em que ataca a Mayra e você a xinga de charlatã, talvez seja um misógino. Talvez ele seja um misógino, quanto mais, um machista, um cara que agride mulher. E você, filho? Então, tudo começou quando em 2024, quando eu vi o youtuber colocar no canal "Aceita Mayra Rocha". E aquilo me trouxe uma certa estranheza, por quê? Aceita Mayra Rocha. Ou seja, foi foi que junto com eles criado uma ideia de que a médium Mayra Rocha teria que ser pesquisada. Comecei a me perguntar. Aí eu como mãe, que vejo o trabalho que a médium desenvolve, e eu já havia recebido a minha carta, já havia recebido o recado, eu também criei uma página de Instagram, onde eu faço divulgação do trabalho da médium e de outras questões também dentro da espiritualidade. Uma página, vou dizer que também é uma página tão criticada, né, por tais, é uma página universalista, onde fala de umbanda, onde fala de evangélicos, onde fala de espiritismo, onde as pessoas têm liberdade para poder assistir o que lhe interessa, o que acha atrativo, de acordo com a sua convicção religiosa. Aí comecei aí eu pedi, tem outros canais parceiros, né, e eu achei por bem começar a pedir a algumas mães para que fosse feito vídeos de depoimento da sua experiência com a médium Mayra Rocha. E a primeira mãe a dar depoimento foi Luciana, que fez um depoimento para o Caminho na Luz, que é uma página grande do Instagram, relatando a história dela, o encontro dela com a médium Mayra Rocha. Eu não tinha muita intimidade com a médium, não queria invadir a individualidade dela, mas comecei a observar algumas coisas. E num dia, numa roda de conversa, com algumas pessoas, eu fiquei sabendo que a médium tinha sido, eh, visitada por um certo pesquisador, que se diz pesquisador, né, e e quando ele a visitou, ele foi totalmente ele esteve lá acompanhado de um outro espírita, aqui de Brasília, conhecido também, foi ser testemunha dele, parece que em alguma situação, e foram até a médium, falando que a médium precisava, assinar um abaixo-assinado pra contra Fernando Bem. E a médium disse que ela não se sentia capaz de fazer julgamento de Fernando, né, porque ela é médium, ela faz o trabalho dela mediúnico, ela não é juíza e nem inquisitora de ninguém. Então, ela respeitando ao trabalho mediúnico do Fernando Bem, sem conhecê-lo, nunca esteve, que nem relatam por aí, que ela é amiga de Fernando Bem, e ela não é amiga de Fernando Bem, né, como também não é sua amiga. E nisso diz que ele começou a ficar enfurecido com ela, e que ela teria que ser pesquisada, que ela teria que fazer a pesquisa, e ela disse que ela faria pesquisa. Aí o tal pesquisador disse que naquele momento não poderia, enfim. Ela deu a negativa, acabou dando a negativa e não concordando, e nisso o tal pesquisador começou a persegui-la, começou a assediá-la. E nisso, nessa tal conversa, junto com esse outro espírita aqui em Brasília, diz que foram totalmente agressivos, começou a gritar, começou a atacar ela e posteriormente, depois que foram embora daqui, ele começou a assediá-la e dizendo que ia levá-la para o Fantástico, começou o assédio mesmo,
os ataques a ela e ela se posicionou, né? É uma mulher que tem uma conduta de uma pessoa justa, né? E é muito serena, é muito tranquila. Então ela não compactuou com aquilo que eles queriam que assinasse. E me parece que é aí. A nossa depoente deixa muito claro que é nesse momento em que Guilherme Velho, o mentor não espiritual, o mentor do umbral, digamos assim, com seu capacho, Arthur, começa a atacar Mayra Rocha por não ter atacado Fernando Bem, ou assinado o abaixo assinado, com perdão da redundância. E nesse momento em que ele começa a mexer a marionete do Arthur, a reputação Fernando Bem vai caindo pelo ralo e ele se vê muito empoderado por conta da ampla matéria que a Globo deu no Fantástico. Inclusive, foi matéria do Fantástico, porque os ex-trabalhadores denunciaram ele na Delegacia de Crimes Cibernéticos do Rio de Janeiro. Eu vou chegar lá. Então, mas os trabalhadores denunciaram o modus operandi, falando que ele Sim, entrava sim. lá no Facebook, fazia Sim. pesquisa, ou a gente fazia isso para ele, e a gente dava depois toda a... Não, eles contaram que eles eram voluntários lá. E tinha gente que conviveu com ele durante 2 anos lá dentro, na cozinha, trabalhando, o outro operava o rádio dele e tal. E o cara tava aí com um número de seguidores enorme no YouTube, faturando bastante. E aí, quando a gente começou a denunciar, ele cancelou o canal do YouTube, tirou todas as psicografias que tinha no YouTube, ele cancelou. E os ex-trabalhadores se juntaram e foram à Delegacia de Crimes Cibernéticos de um estado aqui. E aqui próximo. E o que acontece? Fizeram uma notícia-crime. Que não foi uma queixa-crime, uma notícia-crime. Então, o delegado de crimes cibernéticos passou 6 meses investigando esse suposto médium. 6 meses. No final da investigação, um inquérito com 780 páginas. E mandou para o Ministério Público. Ele foi indiciado por 2 crimes. Estelionato e denunciação caluniosa. Que toda pessoa que descobria o modus operandi, ele na delegacia prestava uma queixa e entrava com ação na justiça. Ele entrou com ação na justiça contra 2 ex-trabalhadores, 3 ex-trabalhadores, ou 2. Entrou contra mim. E o que aconteceu? O Fantástico soltou isso aí, a matéria do Fantástico. Foi matéria do Fantástico. Foi matéria do Fantástico isso aí. E o que aconteceu? Depois de algum tempo, a juíza, o juiz, eu não lembro, analisou o caso e resolveu arquivar. Por quê? Porque alegou que ele não cobrava. Ele não tinha ganho. Não tinha ganho financeiro, porque ele não cobrava, ele dava as psicografias, o ganho dele não era direto, era um ganho indireto.